Vamos ministrar a palavra de Deus neste momento, para que possamos dar início à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento é motivo de muita alegria e graças a Deus, agradecendo já ao Senhor Jesus por mais um dia de vida na sua presença. O livro de Romanos, no seu capítulo 6, diz a palavra do Senhor desta maneira. O tema diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Havia momentos que aquele povo de Israel, geração ali de Jacó, nasceram da descendência ali de Jacó, formaram-se 12 tribos. E essas 12 tribos eram usadas por Deus para pregar ali a lei de Moisés. E cobraram dízimo, cobraram oferta, mas não era qualquer um que poderia receber dízimo, nem receber oferta. Havia 12 tribos, mas uma foi escolhida por Deus para que pudesse receber as ofertas. E os dízimos, a tribo de Levi. Diz que a tribo de Levi recebeu aí o sacerdócio e só ele tinha ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Por isso, foi determinado durante as 12 tribos que as outras 11 tribos não podiam construir templo e trazer todos os dízimos. Mas sim, eles podiam ser dizimistas. Eles podiam dar o dízimo, mas eles não podiam cobrar dízimo. Em nosso tempo agora, não há mais este mandamento, porque a lei de Moisés não existe, foi destruída e cumprida por Jesus Cristo. E todos nós, mesmo no tempo da lei, sendo gentil, não comemos nem bebemos desta lei. Mas, infelizmente, o que nós vemos no dia de hoje é pastores, bispos, apóstolos, mesmo sem ser israelitas, mesmo sem ser da tribo de Levi, mesmo sem ser do filho de Jacó, estão participando desses benefícios, cobrando os enganados e se alimentando daquelas ofertas, daqueles dízimos, mentindo para as pessoas, para que eles possam ser abençoados sem trabalhar, enquanto as pessoas que contribuem, além de ser enganadas, permanecem neste plano para todo o sempre. Então, João batizou com água para o arrependimento dos pecados. Mas Jesus se batizou com João para... Jesus batizou com João para cumprimento de justiça. Não foi para perdão de pecado, porque Jesus não era pecador. Jesus aproveitou que João estava batizando para perdão de pecado e se batizou para cumprir todas as justiças. Quando João disse: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim, Jesus, ele disse: me batiza para que se cumpra toda a justiça, para que ninguém
ninguém seja mais batizado em água, para que ninguém seja mais pecador, para que ninguém participe mais de obra dele, né? Isso é cumprir justiça. Romanos, capítulo 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aqui tem a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Né? Então, não há ninguém pecador no mundo. Ah, mas fulano matou, mas fulano roubou, mas fulano estrupou. A justiça vai dar o castigo que ele merecer. Mas não é pecado. É crime. É errado. Não pode fazer esse tipo de coisa. Mas o corpo dele pagará na justiça do mundo, na justiça dos homens. E por fim, chegando o dia da sua morte, vai ser sepultado como qualquer outro que não matou e que não roubou. De modo nenhum. Quer dizer, as pessoas estão enganadas, dando dízimo para receber perdão de pecado, estão dando dízimo para ser abençoada, estão dando dízimo para que se livre do diabo. Né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não é desta maneira. Ela está nesse nível, né? O versículo 3 diz: ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Não é mais os batizados em Jesus Cristo, não é mais batizados nas águas, por pastor, nem por bispo, nem por apóstolo. Foi batizado na morte de Jesus. Diz sorte, versículo 4, diz sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela graça do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, e não em novidade de morte, e não em novidade de pecado, e não em novidade destas ganâncias, destas mentiras. Né? Por isso Deus está conosco, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não é quando nós pulamos, não é quando nós gritamos, não é quando nós saltamos, não é quando nós faz tais escândalos, mas é quando Deus nos dá, mas é pela palavra de Deus, né? É quando Deus está em nós. Deus sempre está em nós, nós somos o templo e morada dele. Então, versículo 5 diz: porque se fomos tratados juntamente com ele na semelhança da sua carne, também seremos na da sua ressurreição. Né? De graça, sem cobrar nada, sem fazer nada. O livro de Hebreus, para abrir o entendimento de que o povo ainda está assustado, com medo do diabo, fala desta maneira. Para citar o livro de Hebreus, é necessário primeiro citar o livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente da mulher ali, né,
ia nascer um que feriria a cabeça da serpente e ela só tinha o poder de morder ao calcanhar. E em livro de Hebreus aconteceu. No livro de Hebreus aconteceu isso na morte de Jesus. Porque quando os hebreus lá estão falando, já falam uma mensagem que já foi acontecer. Visto como os filhos que somos nós, participantes de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? Não há diabo, não, no livro de Judas, o capítulo 6, no seu versículo 6 também diz que aqueles espíritos, aqueles anjos caídos, que ali estavam aprisionados, tinha prazo, né? Era só até aquele grande dia, né? O grande dia foi o dia ali do sufoco, onde Jesus foi preso, foi chicoteado e foi morto. E depois foi ressuscitado. Então, ressuscitar, diz que aqueles espíritos, aqueles anjos que ali estavam presos, desobedientes, foram também destruídos junto com o diabo. Quando olhamos o livro de Gálatas, prova no capítulo 3, no versículo 13 diz, Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Né? Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 9, Cristo diz que aquele povo era amaldiçoado, porque não estava dando dízimo. Mas aqui no livro de Gálatas já houve o perdão, já houve a libertação, e aqui todos aqueles judeus agora são livres, não são mais maldiçoados, porque Cristo fez esse trabalho, resgatou daquela maldição. E é esta a mensagem que nós devemos preparar para pregar a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, diz, versículo 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este mandamento não é para nós, gentios. Este mandamento é para judeus, porque quem carregava esse estado de mandamento, esse estado de lei, eram os romanos. Eram os chamados de Israel. Né? Eram 12 tribos que participavam fazendo os mandamentos. Então, está perguntando a eles se eles estão firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? Eu acredito que aquele povo que passou por essa escravidão de mandamentos, eles se sentindo livres pela graça de Deus, eles não iam querer mais este mandamento para ser escravo de novo, viver escravizado de lei, sabendo que Cristo deu a sua vida para que eles fossem libertos disso, eles não buscariam para eles essas coisas. Os pastores pegam essas leis, os bispos, os apóstolos, estes mandamentos, para ainda querer oprimir os gentios, ou seja, os judeus cansaram, deixaram, e agora os pastores pegam para manter os
gentios presos, né? A gente vê a repressão ali no livro de Atos, de Paulo com Pedro, dizendo que Pedro, sendo judeu, vivia como gentio, né? Querendo obrigar ali o gentio a viver como judeu. Isso é o que os pastores hoje estão fazendo, obrigando o gentio a viver como judeu, né? Para que eles não trabalhem, para que eles tenham bons carros, para que eles tenham muito dinheiro, para que eles tenham muita bem material, né? E não estejam praticando a verdade. A verdade para eles é dinheiro. A verdade para eles é permanecer em lucro, né? Teve lucro, teve dinheiro, seja quem for, eles botam no púlpito da igreja para soltar dinheiro para eles. Então, a mensagem que nós pregamos é contrária daquelas palavras que eles pregam. Por isso está bom, agradeço a Deus e que Deus possa continuar nos abençoando. A mensagem está completa. Esta é a palavra de Deus. Que Deus possa dar vida e vida com abundância para todos. Em nome de Jesus.